Bons tempos, só para escapar das investidas de Lucas. É porque a senhora sente alguma coisa pelo garoto. Senão a senhora não estava aqui querendo fugir da situação. Hoje, Império. Diário TV, segunda edição. Oferecimento Hipercap. Neste domingo você concorre no quarto sorteio a 2 apartamentos. 200 mortes pela Covid-19 aqui no Alto Tietê. Aos poucos começam a surgir pesquisas que indicam o impacto de tantas perdas para o país, inclusive na área econômica. Muitas vítimas de estupro faziam diferença no mercado de trabalho e eram responsáveis pelo sustento da casa. Mas também tem um lado dessa tragédia, é claro, que não dá para medir, como o tamanho da ausência que fica para as famílias de luto. São profissionais, pais, mães, que ninguém vai conseguir substituir. Para Vânia Regina, o que ficou foi a saudade do amigo e do profissional que conseguiu para ela uma oportunidade de trabalho. Foram 11 anos de amizade com Beline Romano, interrompida pela Covid-19. Nossa, para mim foi um baque, porque quando ligaram para mim já passaram no meu WhatsApp, né? Perguntaram para mim, você tá sabendo? Eu falei, do quê? Beline tá internado com Covid e ele tá muito mal. Aí isso foi no segundo dia. Aí eu acompanhei até os 14 dias. Aí quando foi umas 5h30 eu liguei, foi a Fabiana já, a enteada dele que ligou chorando, falou pra mim que ele tinha ido embora. Aí naquela hora pra mim já acabou, parece que, sei lá, não tinha mais chão, não sabia o que eu fazia. Beline Romano era artista plástico e também trabalhou por muitos anos em uma empresa produtora de aço em Mogi das Cruzes. É dele a obra que recebe quem chega na cidade pela rodovia Mogi Dutra. Após a morte, familiares e amigos fizeram essa homenagem. Acompanhei até os 14 dias. Aí quando foi umas 5h30 eu liguei, foi a Fabiana já, a enteada dele que ligou chorando, falou pra mim que ele tinha ido embora. Aí naquela hora pra mim já acabou, parece que, sei lá, não tinha mais chão, não sabia o que eu fazia. Beline Romano era artista plástico e também trabalhou por muitos anos em uma empresa produtora de aço em Mogi das Cruzes. É dele a obra que recebe quem chega na cidade pela rodovia Mogi Dutra. Após a morte, familiares e amigos fizeram essa homenagem em frente ao monumento para lembrar a importância do profissional para Mogi. Fui, aí fiz oração, aí a minha filha cantou, né? Enquanto ela ia cantando, todo mundo ia subindo com a rosa, passando a estátua, deixando a flor, né? E depois no final cantaram a música Raridade, que é uma música que ele gostava muito, né? Então assim, foi uma homenagem muito bonita. Quem também faz muita falta como profissional, falta para a família e para os amigos, é o enfermeiro Weber Pereira Santiago. Ele morreu em decorrência da Covid-19 em maio do ano passado. Tinha 41 anos, veio da Bahia em busca de oportunidades melhores por aqui. Trabalhava na Santa Casa há mais de uma década. A irmã dele ainda não acredita em tudo o que aconteceu e conta que o irmão se dedicou bastante à profissão durante a pandemia. Ele enfrentou muito, porque muitos tiveram Covid e foram afastados, e ele trabalhando, tinha dia até de madrugada, ele estava lá para poder ajudar a todos e ele chegava tarde em casa, estava muito corrida a vida dele, ele não tinha vida naquele momento por ele estar em linha de frente e ajudando a todos, né? Porque estava precisando naquele momento. Além de amigos, pais, filhos e maridos, as vítimas da Covid-19 eram profissionais que já fazem muita falta em seu setor de atuação. Segundo uma pesquisa do DIEESE, o Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, no estado de São Paulo, nos 3 primeiros meses deste ano, houve um aumento de 76,4% nos desligamentos de empresa por morte. Isso em comparação ao mesmo período deste ano, houve um aumento de 76,4% nos desligamentos de empresa por morte. Isso em comparação ao mesmo período de 2020. Essa porcentagem também varia bastante conforme a categoria de atuação. Entre os médicos, o aumento foi de 204%. Profissionais de eletricidade e gás, 142%. Comunicação e informação,
124,2%, enfermeiros 116,7%, educação 106,7%, administração pública o aumento foi de 100%, transporte e entrega 95,2% e artes, cultura, esporte e recreação 18,5%. Um trabalhador que ele é desligado por morte, o desligamento do trabalhador, ele influencia diretamente na renda dessas famílias e no consumo dessas famílias, né? No período de inflação, né, de alto desemprego, isso tem aí uma perda para o consumo das famílias. É um número negativo que o governo tem pouco falado, né? Ele apresenta aí alguns dados mais positivos, mas esse dado não foi apresentado, não foi falado desse aumento. E a gente está falando de capital humano, né? A gente está falando de uma vida que a gente não tem nem como mensurar, né? A perda desse trabalhador, que pode influenciar inclusive na produtividade daquela empresa, tem a relação da renda daquele trabalhador, enfim, tem aí inúmeras questões que também têm reflexo na economia. Nem todos os desligamentos são relacionados à Covid-19, mas o aumento do percentual coincide com o período mais crítico da pandemia. Infelizmente, tem a alta de acordo com o que tem com o andamento da pandemia, né? Então, se agravar a pandemia, se agravar o número de mortes da pandemia... Pesquisas começam a surgir para indicar o tamanho dessa perda que os economistas chamam de capital humano. O pesquisador Cláudio Considera, associado do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, fez um estudo para medir esses impactos, inclusive considerando o estado de São Paulo. A gente fala ao vivo com ele. Boa noite, Cláudio. Quais são as principais conclusões desse estudo que o senhor conduziu? Nós estamos nos aproximando de 500 mil de mortos no Brasil devido à Covid. Acho que nós estamos perdendo totalmente a dimensão desse número. E cada uma dessas pessoas que faleceu, elas contribuíam muito para a sociedade. Elas trabalhavam, ganhavam dinheiro, sustentavam sua família, contribuíam para o PIB do país. Né? O PIB do país é formado pelos salários, pelos lucros. Então, essas pessoas recebiam salário, recebiam rendas e se somava ao PIB do país. Isso representa alguns bilhões de reais que se perderam. A pessoa pode dizer, ele vai ser substituído por outro. Né? A pessoa não é substituída facilmente. Né? Ela tem um treinamento, todo um condicionamento na sua profissão que faz com que ela seja muito produtiva. E daí você botar uma pessoa simplesmente no lugar é difícil que ela substitua na mesma dimensão. Então, nós estamos, quando nós voltarmos a crescer, as pessoas farão muita falta. Vocês citaram aí vários casos de pessoas que tinham seus treinamentos, que tinham suas habilidades, que nós economistas chamamos de capital humano. Então, isso chama a atenção que a economia e a pandemia estão profundamente ligados. Não apenas crescer, quando voltarmos a crescer, as pessoas farão muita falta. Vocês citaram aí vários casos de pessoas que tinham seus treinamentos, que tinham suas habilidades, que nós economistas chamamos de capital humano. Então, isso chama a atenção que a economia e a pandemia estão profundamente ligados, não apenas pela morte das pessoas, mas também pelo efeito que essa pandemia causa na economia. Então, o setor, por exemplo, de serviços, que é o mais importante da economia, 73% do PIB brasileiro é de serviço, ele não funciona direito se não tiver interação social. Então, transportes, comércio, outros serviços, hotelaria, etc., essas todas estão paradas porque a gente não fez a vacinação ainda. Deveríamos ter um procedimento de vacina muito eficaz para você poder voltar à normalidade. Então,
essas pessoas que estão indo, elas fazem falta para a família, como vocês chamaram a atenção, e tem também aqueles que já estavam aposentados, não estavam mais trabalhando, mas que de certa forma serviram de arrimo para suas famílias, já que muitas pessoas perderam seus empregos. Então aquela família era sustentada por um aposentado, uma pessoa mais velha, um avô, que era capaz então de suprir a necessidade dessa família. Então acho que nós perdemos realmente a dimensão do que significa quase 500 mil de mortes agora, né? Dá para colocar em números todas essas consequências, esses prejuízos econômicos que a perda de tantas vidas causou? Nós medimos isso pelo que as pessoas que estavam de certa idade, com certo nível de educação, quanto que uma pessoa normalmente ganhava. Nós não temos informação de cada pessoa que morreu e quanto ela ganhava, evidentemente. Nós usamos as estatísticas que o IBGE recolhe e nos mostra, conhecida como Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, onde nós temos estimativas bastante boas do número de pessoas de cada faixa etária, e nós podemos coletar nos registros civis qual eram as pessoas que morreram, qual era a sua faixa etária, quanto ela deveria ter de educação e quanto então uma pessoa com esse nível de educação ganha no mercado de trabalho. Cláudio. E a isso nós chegamos a alguns bilhões de reais. Tá certo. Desculpa interromper por conta do nosso tempo mesmo, é curto. Agradeço a participação aqui com a gente. Uma boa noite para o senhor. Ok, muito obrigado. Boa noite. Nós vamos ver agora como está a oferta de leitos para casos da Covid-19 na região. Nas unidades estaduais, o Luzia de Pinho Melo e Mogi tem ocupação de 90% nos leitos de UTI e 96% na enfermaria. O Santa Marcelina de Itaquá tem ocupação de 95% na UTI e todos os leitos na enfermaria estão ocupados. No regional de Ferraz de Vasconcelos, 84% dos leitos ocupados na UTI e 69% na enfermaria. No Arnaldo Pesutti, em Mogi, todos os leitos da UTI estão ocupados e 68% na enfermaria. No Hospital Auxiliar de Suzano, a ocupação na enfermaria está em 73%. Mais 5 cidades do Alto Tietê notificaram mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. E sobre esse assunto a gente fala ao vivo com o Natan Lira. Natan, boa noite para você. Foram mais quantos óbitos? Oi, Saulo. Boa noite para você e também para o pessoal de casa. Foram mais 24 mortes, que dá aí, uma média de uma morte por hora, só entre a tarde de ontem e a tarde de hoje aqui no Alto Tietê. Arujá não divulgou de novo hoje os dados da Covid-19 por conta do feriado de aniversário da cidade. Raiz também 5 de Suzano, além de 11 de Itaquaquecetuba. O total de mortes pela Covid-19 aqui no Alto Tietê chega hoje a 4.257. Também nas últimas 24 horas, a região registrou mais 403 novos casos da doença, chegando ao total de 99.987 moradores que testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia. Entre as tardes de ontem e de hoje também, mais 180 pacientes se recuperaram e agora o total de curados é de 78.327. A média móvel aqui do Alto Tietê está apontando para uma queda de 25% em 2 semanas, isso porque há 14 dias a média de óbitos estava em 12 e hoje esse número ficou em 9. Já a média de novos casos da doença apresenta uma redução ainda maior, de 39,2% na comparação do mesmo período. Há 2 semanas, a média diária de confirmações estava em 420 e hoje esse número ficou em 255. E agora a gente fala de um caso de polícia. Um homem suspeito de matar uma mulher em Goiás no último domingo foi preso hoje em Santa Isabel. Segundo a polícia, ele matou uma companheira e jogou o corpo dela dentro de um poço. E estava fugindo de Goiás para o estado do Rio de Janeiro, onde ele tem família, mas a polícia fez um cerco na praça de pedágio de Santa Isabel, na rodovia Presidente Dutra, e ele foi preso. Todos os detalhes dessa história estão lá na nossa página, g1.com.br/tvdiário. Salve!
Muito obrigado. Boa noite, Natan. Boa noite. A CETESB fez hoje uma operação nas principais... Foi suspeito de matar uma mulher em Goiás no último domingo. Foi preso hoje em Santa Isabel. Segundo a polícia, ele matou uma ex-companheira e jogou o corpo dela dentro de um poço. E estava fugindo de Goiás para o estado do Rio de Janeiro, onde ele tem família. Mas a polícia fez um cerco na praça de pedágio de Santa Isabel, na rodovia Presidente Dutra, e ele foi preso. Todos os detalhes dessa história estão lá na nossa página, g1.com.br/TV Diário. Salve! Muito obrigado. Boa noite, Natan. Boa noite. A CETESB fez hoje uma operação nas principais rodovias do estado para fiscalizar a emissão de fumaça preta nos veículos. Só na rodovia Ayrton Senna e Itaquaquecetuba, mais de 2.000 veículos foram fiscalizados. E olha só, logo na primeira hora de monitoramento, 4 motoristas foram multados. Olhos bem atentos ao trânsito. Aqui no quilômetro 41 da rodovia Ayrton Senna, altura de Itaquaquecetuba, os agentes da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, fiscalizaram a emissão excessiva de fumaça preta por veículos a diesel para ajudar no... A CETESB fez hoje uma operação nas principais rodovias do estado para fiscalizar a emissão de fumaça preta nos veículos. Só na rodovia Ayrton Senna e Itaquaquecetuba, mais de 2.000 veículos foram fiscalizados. E olha só, logo na primeira hora de monitoramento, 4 motoristas foram multados. Olhos bem atentos ao trânsito. Aqui no quilômetro 41 da rodovia Ayrton Senna, altura de Itaquaquecetuba, os agentes da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, fiscalizaram a emissão excessiva de fumaça preta por veículos a diesel. Para ajudar no trabalho, eles contam com o apoio da escala Rigelmann, que avalia a densidade da fumaça. Ela compara os níveis de fumaça de cores em 5 cores. Olha, se você sentindo fome, eu fiz uma sopa para de cima do fogão, quentinha pra você. Tá, agora eu tenho que ir. Itaquaquecetuba, mais de 2.000 veículos foram fiscalizados. E olha só, logo na primeira hora de monitoramento, 4 motoristas foram multados. Olhos bem atentos ao trânsito. Aqui no quilômetro 41 da rodovia Ayrton Senna, altura de Itaquaquecetuba, os agentes da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, fiscalizaram a emissão excessiva de fumaça preta por veículos a diesel. Para ajudar no trabalho, eles contam com o apoio da escala Rigelmann, que avalia a densidade da fumaça. Ela compara os níveis de fumaça de cores em 5 cores. Em termos de 20% de... Constância está um plano traiçoeiro coloca a França em risco. Talvez possamos chegar ao bom acordo. Os Mosqueteiros, último episódio da temporada. Quarta, 10h30 da noite. Em
em todo o território brasileiro. Ações que inspiram um país melhor. Você deve ser sustentado desde a hora que está se produzindo, a hora que está vendendo e a hora que você está pagando pela mercadoria. Que feliz poder. Ele é pioneiro. Eu digo até na América Latina. Você está utilizando um recurso que ele é naturalmente reabastecido. Brasil 2050. Aí falando um pouquinho em domingo, né? Você falou das missas, vão ser 6 missas, tem carreata também. Sim, nós vamos ter missa então, das 8 horas, 10, meio-dia, 14 e 16 horas. Às 18 horas vamos fazer a carreata em vez da procissão por conta da pandemia. Depois, após a carreata de Santo Antônio de encerramento da festa, nós vamos ter a missa de encerramento às 19 horas na paróquia. Perfeito, padre. E aí falando um pouquinho de Santo Antônio, né? Conhecido aí muito como padre casamenteiro, mas tem outros detalhes aí. Sim, Santo Antônio é muito conhecido como santo casamenteiro, mas, né, isso o pessoal exalta da cultura do nosso povo. Mas Santo Antônio não é só um santo casamenteiro. Santo Antônio foi um ótimo pregador do evangelho, foi um grande anunciador, né? Quis fazer missão. Também é conhecido por muitos como santo para achar as coisas perdidas. Então, essa é a verdadeira devoção a Santo Antônio. Fica o convite, então, para todo mundo que quiser acompanhar um pouquinho, né? Claro, com todos os cuidados aqui. Sim, fica o nosso convite a todos que quiserem participar conosco, participar da nossa trezena, né? Nós estamos aí em preparação de Santo Antônio, e no dia 13 estar conosco para celebrarmos o nosso padroeiro também. Perfeito, obrigada, viu, pelas suas informações, ótima festa. Bom, é isso, a paróquia aqui fica na Avenida Brasil, número 574, no Mogi Moderno. E junho é um mês, né, Saulo? Tem muito... A verdadeira devoção a Santo Antônio. Fica o convite, então, para todo mundo que quiser acompanhar um pouquinho, né, claro, com todos os cuidados aqui. Sim, fica o nosso convite a todos que quiserem participar conosco, participar da nossa trezena, né? Nós estamos aí em preparação de Santo Antônio, e no dia 13 estar conosco para celebrarmos o nosso padroeiro também. Perfeito, obrigada, viu, pelas suas informações, ótima festa. Bom, é isso, a paróquia aqui fica na Avenida Brasil, número 574, no Mogi Moderno. E junho é um mês, né, Saulo? Tem muita festa junina, não tem jeito. Os comerciantes estão animados aí e apostando na venda dos produtos. Começou a época das festas juninas, mas por causa da pandemia, essa tradição não pode ser feita como em anos anteriores. Não tem como fazer festa, é só uma coisa mais íntima em família. Apesar de ainda estarmos numa... Mas tem outros detalhes aí. Sim, Santo Antônio é muito conhecido como santo casamenteiro, mas, né, isso o pessoal exalta da... Essa documentos. Já não tem mais pasta de dente pra escovar. Não? Não. Já acabou tudo. Já acabou tudo. Pode ser que traga alguns produtos que possam compor aí nessa data. Nesse mercado, no Aruan, em Mogi das Cruzes, tem mais ou menos 3 semanas que eles começaram as ações com os produtos juninos. Além das comidas tradicionais e dos produtos típicos, esse ano eles resolveram apostar, olha... Está acreditando bastante no tema da festa junina, é uma ação que a gente está no início da ação. Estamos focando, atendendo bastante os produtos de época, né, sazonais, e focando muito naquela questão referente a parte de produtos típicos, produtos da época de festa junina, e sempre apostando, né, numa venda, numa boa aceitação, e os clientes vêm aceitando de uma... Pinhão, que eu amo pinhão, que é o produto, e eu como batata doce o ano inteiro, então são os produtos que eu mais tenho em casa, é o pinhão e a batata doce. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas apontam que este ano as empresas estão investindo mais para vender os produtos juninos. De acordo com a Abicab,
As indústrias conseguiram se planejar melhor em 2021 e os consumidores se adaptaram para as comemorações em casa de forma segura. As empresas concentraram esforços na organização dos produtos, incrementando os espaços e a visibilidade por meio dos materiais de pontos de vendas. Esse ano a gente está com uma estratégia diferente referente aos produtos, né? A gente teve um comercial esse ano, trabalhou mais focado nos produtos típicos, produtos mais tradicionais, mais caseiros. Nós focamos com produtos mais simples, que mais atendem o gosto dos clientes, com produtos assim voltados mais para coisas mais típicas, né? Coisas locais de época. O dia deve começar com sol entre nuvens e mínima de 15 graus em Suzano. Com a temperatura subindo ao longo do dia, aumenta também a nebulosidade, que deve trazer chuva durante a tarde, mas a previsão é de apenas 5 milímetros. A máxima pode chegar aos 25 graus em Itaquaquecetuba. À noite, quando a temperatura volta a cair, também estão previstas pancadas de chuva no Alto Tietê. E tem mais uma data especial em junho, o Dia dos Namorados. Quem não abre mão do romantismo e gosta de presentear com flores, precisa preparar o bolso porque o preço está um pouco salgado. Mas o que não falta é opção para encantar e com criatividade dá para economizar. Os corações já vão tomando conta das vitrines. Pelúcia, chocolate, mimos para surpreender a pessoa amada. Mas vamos combinar, né? Nessa época, as estrelas sempre são elas. Mas agradar nesse Dia dos Namorados tá um pouco mais caro. As rosas nacionais subiram 200% no atacado. Para conseguir vender, o Fábio absorveu boa parte dos custos e vai repassar, em média, só 20% para o cliente. Devido ao frio, devido à sazonalidade, os preços aumentaram muito, né, em função disso. As rosas nacionais é um problema, né, porque são produtores locais e eles sofrem mais com a falta de produto nessa época. Em quantidade de flores, né, e preços, a gente vai manter o máximo que a gente conseguir. A expectativa de vendas, de procura é grande, porque a data é muito esperada, né, pelos apaixonados aí, né. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, o preço das flores nesse Dia dos Namorados vai ser o mais caro desde 2017. A alta é de 18% em relação ao ano passado. E o motivo é a desvalorização cambial no primeiro trimestre de 2021. Para quem gosta de sair do tradicional, as orquídeas podem ser uma boa opção de presente nessa data. A dica dos produtores para esse Dia dos Namorados é essa aqui, olha, a Cymbidium. Agora a gente tem algumas orquídeas que são da estação, né, e assim, as pessoas procuram um pouco mais, como é o caso da Cymbidium, né, como agora tem uma produção muito alta, no pico aí da produção, então é uma variedade que realmente acaba saindo bastante. O preço das orquídeas também sofreu reajuste em relação ao ano passado, mas segundo Eduardo, dentro da média. A expectativa dele também é boa, já que qualquer data que possa movimentar as vendas sempre é bem-vinda. Qualquer data comemorativa é algo que vai fomentar, então ajuda. É um alívio pra gente. E olha, se depender do Sérgio, junho sempre vai ser aquecido para o mercado das flores. Eu sempre gostei disso aí. E da planta, uma flor, que é a coisa mais linda do mundo, principalmente agora, chegando o Dia dos Namorados. Isso que eu ia te perguntar, Kátia. A flor é uma coisa que você acha sei. que nunca sai de moda? Nunca. Eu acho que é uma coisa que transmite muita paz, né, muito amor, harmonia. É um excelente presente. Espera ganhar, né? Com certeza, com certeza. O Diário TV termina aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá.
Diário TV, segunda edição. Oferecimento Hipercap. Neste domingo você concorre no quarto sorteio